por um momento delicado, assim, tanto de resultado como de desempenho. Como eu já citei, são coisas naturais, mas contra um grande time, às vezes pode pagar caro. E é isso, assim, nós temos bons jogos, Campeonato Brasileiro aí pegando fogo, com muitas polêmicas, como sempre, né? A Euro nem se fala, com bons jogos também. Copa América, seleção que estreia. Então, assim, triste aí pelo Grenal, né? O Dali tá feliz, né? Tô triste, eu torcia que o Grêmio ganhasse. Eu acho que o momento, assim, do futebol, ele tá passando por algumas transições. Se trata muito de Inter e Grêmio por toda a dificuldade que está vivendo também. Mas, assim, a gente espera o campeonato, tanto a Série A, nós vamos esperar uma briga gigantesca para a conquista, mas para o descenso também aí vai ter uma briga grande, viu, Zé? Com certeza, com certeza. Fluminense, Grêmio, Corinthians, 3 campeões brasileiros, 3 campeões continentais que eu digo estão no Z4. Vasco respirou nessa rodada, conseguiu derrotar o São Paulo de virada 4-1 e deixou a zona do rebaixamento. Lino, boa tarde a você, bem-vindo. Boa tarde, Rizek, Dali, Elano, amigos. Cara, eu fiquei muito impressionado com o jogo em que eu trabalhei, mas em especial pelo que eu vi do time do Bahia, cara. O Bahia contra o Cruzeiro. Não só contra o Cruzeiro, o Bahia quase segura um empate com o Flamengo. Se tivesse segurado, estava com a pontuação do Flamengo agora. O time do Bahia do Rogério hoje tem recurso técnico para tocar, traz do banco caras bons. Começou ontem com o Depena, o Everton Ribeiro entrou no segundo tempo da partida. Quando desgasta o adversário com toque curto, toca. É um time capaz de ter bola na frente da área do adversário e circular o tempo inteiro, sai muito bem. Segundo tempo, mete Ademir, Biel. Ademir de lateral, né? Estupinha. Ele entrou de lateral porque do outro lado o Marlon tinha sido expulso, o Rogério deu uma arrumada ali, mas logo depois o Rogério mexe e coloca ele um pouco mais à frente para quando já estava 2-1, estava 1-1 quando o Marlon é expulso. Expulsão pesou muito. Mas o time do Bahia, hein? O Bahia tem recurso, o Bahia tem ideias, o Bahia tem jogadores, o Bahia tem variação, o Bahia está enchendo cada vez mais a Fonte Nova, o Elano falava sobre isso comigo ainda há pouco, e essa pressão, esse impacto Bahia, vale a pena destacar no campeonato, cara. O Bahia já tinha feito uma boa partida contra o Flamengo no meio da semana, perdeu. Aliás, eu queria colocar aqui a impressionante sequência de um time que foi esfacelado nessa data FIFA, porque perdeu Varela, Pulgar, Arrascaeta, De La Cruz, convocados para suas seleções. Fora as lesões que um time que joga quarta domingo ou quinto domingo toda semana tem nesse período. E aí o Flamengo, em 4 jogos, ele conseguiu somar 10 de 12 pontos, né, durante esse período de muitos desfalques. Derrotou o Grêmio 2-1, empatou fora de casa com o Atlético Paranaense 1-1, ganhou no finzinho do jogo contra o Bahia 2-1 e agora ganha o Clássico. 10 de 12 pontos é a sequência que o Flamengo arranca no momento em que os secadores, por exemplo, olharam para o Flamengo e falaram, pô, é agora que o Flamengo vai derrapar. Perderam muita gente, vai ter que fazer improvisação, o Léo Ortiz jogando no meio campo, agora o Flamengo derrapa. E agora que o Flamengo segurou a ponta, porque está muito organizado para isso. A gente sempre fala de um clube estruturado, que arrecada, e agora tem uma comissão técnica ali, pelo menos é a minha visão. Que se faltava algum tipo de gestão esportiva, está dando conta de uma organização que leva o Flamengo a segurar essa onda que não é fácil. Ontem, enfrentando o Fluminense, que não tem John Arias, que está com o André machucado, o Flamengo, inegavelmente, foi superior. A gente pode debater o lance do pênalti por horas, mas já rodando os melhores momentos, eu acho que ninguém aqui da mesa vai discordar se eu falar que o Flamengo foi bem superior que o Fluminense ontem no jogo, não, Dali? Foi, e eu queria destacar também, a gente falou muito dessa dupla que repetiu novamente o Gerson e o Léo Ortiz. O Ortiz jogando numa posição que ele já tinha jogado no Inter há muito tempo, mas que ele vinha jogando de zagueiro no Bragantino. Mas ontem foram muito bem. Eu vejo o Ortiz muito melhor adaptado. Ontem o Flamengo comandou Todo o jogo. mundo que avança assim, ó, que sufoca o Fluminense na saída de bola, tem conseguido dar trabalho pro Fluminense, né? Eu acho assim, é um estilo que eu gosto da aproximação, eu gosto da posse da bola, eu gosto de acumular gente para virar o jogo, para criar um espaço do outro lado, claro, livre, mas tirar a bola do setor quando a gente pode, né? O Fluminense faz essa aproximação, junta a gente, junta muito o jogador adversário, mas não tira a bola do setor, né? Demora muito e acabou ontem entregando 2 ou 3 chances dentro da área pequena.
Bateu desesperado, eu estava fora, falava, tira a bola. Mas ele continua, é um risco muito grande, acho que corre, mais contra um time com muita qualidade. O Flamengo pressionou muito bem, né? Não é que saiu na loucura a pressionar, mas sim com inteligência, com uma estratégia bem definida. Quando o Gerson via que podia pressionar e essa pressão ser positiva e roubar a bola, o Gerson adiantava, o Ortiz já ficava posicionado no meio. Por isso que eu digo, funcionou. Eu vi que funcionou muito melhor. Claro que com o Bahia povoou o meio campo e dificultou o Flamengo. Mas ontem eu acho que o Flamengo mereceu já no primeiro tempo fazer 1 ou 2 gols. Eu acho que passa muito por essas construções de jogada que a gente sempre fala, que o Diniz tem essa característica. Joguei contra o Diniz no Audax. O Audax, e essa característica do time do Diniz é essa. Mas eu acho que o que mais traz dificuldade não é só o modelo, o estilo do jogo, né? Porque ele conseguiu conquistar, assim, isso é real, ele mesmo falou sobre isso. Só que você passa por um momento ruim, né? Se você às vezes não entende o momento, como esse momento de pressão, que o jogador basicamente que tem que ter a bola, né, Dália? A gente teve essa experiência, às vezes o momento ruim, o simplificar, porque a gente sabe que quando a gente receber a bola, a cabeça não tá boa, o momento não é bom. Então esse lado psicológico, ele pesa um pouco, né? Então eu vejo, assim, às vezes a ideia do Diniz, eu sou muito favorável do jogo, mas principalmente pelo momento, eu acho que pesa mentalmente. O que você acha que ele pode errar nesse tipo de concepção de saída de bola? Assim, é na quantidade de jogadores em torno da bola, na saída de jogo? Vamos concordar que todo mundo que está enfrentando o Fluminense... Aprendeu. Assim, tá marcando essa saída de bola, tá sufocando o Fluminense, tá levando muito problema pro time do Fluminense. Por mais que a ideia seja admirável, já tenha funcionado, tal, nesse momento, pelo menos na minha opinião, tem sido um problema. Na minha leitura, assim, é difícil eu pontuar, né? Porque é um conceito e uma ideia que ele aplica. Né? Ele aplica... que é diferente da média, assim? Só que eu vejo como, assim... 3 jogadores do Flamengo na área do Fluminense. Então, eu vejo, por exemplo, os clubes que jogavam contra, por exemplo, ele, com essa ideia, ficava meio receoso. Ou eu pressiono ou eu espero. Hoje, não. Eu acho que mais pelo momento também, o adversário fala, vamos subir e pressionar. Então... muitas das vezes ele conseguia escapar com essas bolas e tinha o contra-ataque. Hoje o Fluminense não está conseguindo ter o contra-ataque. Quando tem o contra-ataque, ele para na intermediária. E quando ele para na intermediária, ele pega o time desorganizado. Então, quando você tem a sua forma de jogar e a construção ela não sai como você quer, automaticamente seu time vai estar desorganizado, com muito espaço para finalizações, igual aconteceu com o Flamengo. E é um time de qualidade que poderia ter feito 2, 3 gols ali nessas jogadas. Então eu vejo muito pelo lado... Eu vejo o lado da qualidade, que às vezes não tem tanta qualidade, todos os jogadores não têm tanta qualidade para fazer esse jogo curto, eu acho que é bem isso que o Dali está falando. Não é todo jogador que tem a facilidade de jogo curto. Né? E pelo momento, às vezes o momento na fase boa, que nem final de Libertadores, os caras estavam tudo brigando para ganhar, então o cara tem a confiança e consegue perder os jogadores importantes. É que todo mundo... O André, por exemplo, era um cara, uma peça importante. Ele era um cara de construção. Esse cara levava a bola da defesa para frente com muita facilidade. É que todo mundo sai assim, Dali, hoje em dia. Todo mundo tenta sair curto. Todo mundo tenta sair com a bola. Né? Todo mundo tenta fazer com que o goleiro também jogue. Eu acho que o futebol está assim, evoluiu nesse aspecto. O que eu digo é o seguinte, quando não dá e quando eu sei que vou arriscar demais, é jogar uma segunda bola. Claro que o Fluminense tem 2 jogadores de velocidade na frente, não tem um jogador, um pivote, não tem um jogador grande para jogar uma bola longa. Mas tem que achar uma maneira de, quando é muito pressionado, jogar uma bola meia, jogar uma bola no peito do Cano, no peito do Kennedy, para segurar, para sair de frente. Porque também não tem velocidade. Ontem eu, pelo menos na minha opinião, ficou muito preso no meio campo, sem velocidade. O Renato, o Ganso, que são jogadores de posse de bola, são jogadores criativos, são jogadores... que na segunda fase, na criação, eles são perfeitos. Mas eles acabam recuando muito. Depois, para sair, eu tenho que correr lá 80 metros. Eu vou jogar uma bola para Kennedy contra os 2 zagueiros do Flamengo, para brigar uma bola alta, onde ele não é alto. É forte, mas não é alto. E essa qualidade está muito longe do gol adversário, né? Bom, muito longe. Então, isso está facilitando para o adversário. E o que tu falou é o seguinte, também concordo plenamente. Tu tem que ter característica nos jogadores para fazer isso. Não é fácil. Não é fácil. É difícil. Claro que já ganhou, como o Rizek falou, já ganhou. Ganhou internacionalmente. Internacionalmente,
eu vejo o Fluminense pela TV, mas jogando e enfrentando eles é outra coisa. Os times estudam o Fluminense, mas depois quando enfrentam, é uma coisa difícil. Aqui todo mundo se conhece. Aqui já sabem como o Fluminense joga. Já se conhece mais individualmente as características dos jogadores, as características dos volantes. Então eu acho que não é pressionar na loucura o Fluminense, porque também tu vai deixar espaço e eles vão conseguir sair. Eles vão conseguir organizado, sair. né? Pessoal, isso aí. É que com Gabriel Pires, o Ganso e o Renato Augusto, o Lima tem um pouquinho mais de velocidade. É mais intenso o Lima. Mas ainda assim não é um jogador rápido, né? Os movimentos naturalmente vão ser lentos, ou o time sai muito agrupado, ou se ele começar a esticar a bola, não tem como compensar na movimentação desses caras. É difícil de equilibrar esse time do Fluminense. E o momento também, né, Lino? Não tem como a gente deixar isso de lado. O momento mental, o momento de execução, ele não é redondo igual estava. Perdeu confiança. Perde, é natural, né? Lógico que você tem que continuar. Ele acredita nisso. Uma vitória em 11 jogos, cara. Então ele é um treinador que assim, é difícil não, é fácil, né? Porque cada treinador, o Tite tem a característica dele, o modelo dele, o Diniz tem a dele. Então assim, ele vai tentar vai trabalhar para superar fazendo o que ele acredita, entendeu? Então assim, os jogadores eles vão ter que ter, que a gente costuma dizer, tem que ter personalidade mesmo para continuar fazendo e errar o menos possível para que consiga construir essa jogada, porque nós temos que entender que a característica, o modelo do jogo do Diniz é esse, né? E ele chegou à seleção brasileira, ele conquistou assim, então assim, os jogadores têm que incorporar isso de novo e continuar fazendo para. Vocês acham que a continuidade do Diniz está sob questionamento? Assim, você acha que quando se começa a dar errado por tanto tempo, assim, pressiona treinadores? O treinador no Brasil, ele está pressionado a qualquer momento. Há pouco tempo aí, então, o Tite estava sendo pressionado. A questão que eu tenho é que treinador no Brasil, ele é uma profissão que, se você não tem o direito de ter uma temporada abaixo. Então, assim, você pode ser o melhor possível, o maior da história de um clube. Se você tiver uma temporada abaixo, um semestre abaixo do que você pode entregar, o clube não vê que você, muitas vezes, é o melhor cara para dar a volta por cima. Ele prefere uma troca, ele acredita tanto no fator mudança. Então, por exemplo, aqui, dificilmente um treinador como o Klopp, que não fez todas as temporadas brilhantes no Liverpool, oscilou, ele ficaria tanto tempo. Porque aqui no Brasil, você oscila para baixo uma temporada, você já não serve mais. Então, por isso, eu devo dizer que o Diniz, obviamente, nessa cultura está ameaçado. O Alex Ferguson tem 5 anos de United sem ganhar nada. Sim. Depois ele se transformou. Então, não estou dizendo que você tenha necessariamente que sempre manter o treinador, mas aqui no Brasil o treinador não tem o direito de ter um semestre abaixo. Mas eu vou mais além, Rizek. Desculpa te interromper, eu acho que é um papo assim, muito pertinente, muito legal. A gente podia formar treinador também. Por que a gente não forma ninguém como treinador? Porque a gente vê ali os caras trabalhando na base, às vezes você tem o auxiliar da casa. O auxiliar da casa tem que ser um substituto do... Nós vamos contratar o D'Alessandro, ele vai trabalhar no meu clube, D'Alessandro, 3, 4 anos. Depois o substituto dele vai ser esse cara. Eu vou preparar ele para assumir o lugar do D'Alessandro. Então, na Europa, é programado. Quanto tempo a gente sabe? É uma temporada que o Klopp ia sair. E aí já começaram a pesquisar para contratar um treinador com o perfil do clube. Então, é essa mentalidade que a gente não tem, né? A gente preparar alguém que conheça o clube, que tem o perfil do clube, que sabe construir um modelo para o clube ter. Preparar alguém. Não, o Brasil, ele vai mandar alguém embora, o cara está desesperado para trazer alguém porque precisa de alguém para 2 jogos depois. Então, os clubes, basicamente, você pega aí hoje o Bahia. O Bahia vai se construir um modelo, porque tem uma empresa, tem uma SAF que é fantástica, tem um treinador que foi contratado para fazer o trabalho, o Bragantino com o Caixinha, eu tive lá. Então, são clubes que têm um processo definido. E vem o processo desde lá do sub-10. Processos definidos que, consequentemente, mas a questão do treinador no Brasil, o treinador do Brasil, ele não é preparado. Você não vê ninguém preparado assim, foi preparado ali 3, 4 anos dentro de um clube e depois ele vai assumir. Não é mais fácil? Vai gastar menos e o cara, se não entregar, troca. Coloca outro que entregue. Justamente para ele assumir o clube depois de um período. Porque eu acho que a gente fala dos treinadores do Brasil, assim, a gente, às vezes, eu sou treinador, é tanta pancada, o cara não tem vida, o treinador não tem vida no Brasil. Se ele perde 2 jogos, ganhando uma Libertadores, perdeu 2 jogos sequentes, ele vai estar brigando para ir embora,
vão pedir a cabeça, pede para sair, já não é avaliado mais se o cara é bom, se o cara é ruim. Perdeu, tira, troca. Então, eu acho que pode ser feito um conceito diferente. A gente podia... O nosso país é um país fantástico, tanto para a formação de atletas, como para a formação de grandes profissionais, como o treinador. Por que não? Né? Então fica troca, e a troca não é boa para o clube. Não é boa para ninguém, não é boa para o treinador, não é boa para o clube, não é boa para ninguém a troca. Os jogadores também, não. Os jogadores não gostam. Eu vou rodar números, dados da campanha do Fluminense. É uma campanha muito ruim, né, cara? O Fluminense sofreu 19 gols, é a segunda pior defesa do campeonato. É o terceiro time que menos finaliza, ou seja, o Fluminense não está conseguindo criar volume de jogo, machucar os adversários. Como eu já disse, só uma vitória, que foi o 2-1 sobre o Vasco, até aqui. Em 11 jogos de Brasileirão, é um momento delicadíssimo. Num campeonato tão equilibrado, cujo nível de competição está altíssimo, né? Cuiabá ganhou 2 seguidas, já deu uma desgarrada, o Vitória não vencia, aí conseguiu engatar uma sequência boa. É um campeonato de alta competitividade, inclusive na zona do rebaixamento. Então é óbvio que preocupa você ver o Fluminense ali atolado na lanterna, né? É difícil, né, Dali, depois de uma grande conquista, você administrar isso no nível depois, né? Nós falamos que depois de uma conquista como teve o Fluminense, ia ter um relaxamento, que é natural. Nós falamos isso aqui, é natural. Agora, existem fatores internos também que fazem com que as gestões tenham que segurar o treinador. Sim? Porque tem fatores externos, o jornalismo também faz parte disso aí também. Uhum. O torcedor também faz parte. A torcida começa a bater em cima do treinador, que tem que sair. Então, eu acho que precisa a gente com coragem para trabalhar nos clubes, para segurar o treinador, para falar, nós ganhamos com o treinador no ano passado, nós vamos segurar um pouco mais, ele vai ter tempo de trabalho, já deu certo, tá, e se sentar com ele, não sei se teve reunião ou não, tem um cara como o Fred, que conhece o Fluminense, como a palma da mão, ele sabe o que precisa, ele tem bom relacionamento, sentar com o treinador, falar, criar um plano B para ele não sair, para dar cobertura para ele, para dar um suporte, a torcida vir junto. Eu acho que são fatores que tem que existir, porque senão não tem processo que segure. E a Libertadores é só em agosto, né? Você vai ter a volta do John Arias, da Copa América, você vai ter a chegada do Thiago Silva. Agora, a gente estava comentando que o Fluminense não consegue atacar, machucar. Se você pega o mapa de calor do Germancano, ao longo de vários jogos nesse Campeonato Brasileiro, você vai ver que ele mal está pisando na área. O Fluminense ele mal toca na bola. E o Fluminense tem chegado tão pouco na área que o centroavante, o Cano, o homem-gol, o homem da finalização, o rei da América, o homem que dentro da área fez um inferno para os adversários no ano passado, esse é o mapa de calor dele ontem. Não parece o de um centroavante, né? Porque o centroavante não está jogando como tal no Fluminense, a bola não chega para ele. Cara, tem uma coisa de fase também, o Elano estava falando sobre isso, o espião estatístico do GE fez um levantamento comparando o Cano da temporada passada com o Cano dessa temporada. Em quantidade de oportunidades, ele está igual. Né? O Cano tem o mesmo número de oportunidades de definições que ele teve no ano passado. Você vai discutir a qualidade dessas definições, com certeza, se a bola está chegando, né, mais simples para ele, tal. Mas em quantidade, o Cano está balizando esse ano com o ano passado. Às vezes é fase, cara. O cara também não está... Ela está chegando para ele não está... Tem duas situações... Mas eu não estou vendo a bola chegar para o Cano, cara. Não, a fase do Os números podem até estar mostrando isso, mas não chegou nesses clássicos, cara, mas... Contra o Corinthians também, cara, tem duas coisas que a gente brincava assim, quando a gente jogava, né? Se o seu centroavante não está finalizando, é porque a bola não está chegando. Claro. E se o seu volante está correndo muito para trás, alguma coisa está errada. Exatamente. Claro. Só finalizações do Fluminense contra o Flamengo, nos 4 clássicos nesse ano. Olha que pobreza. No Carioca da primeira fase, o Fluminense teve 2 finalizações certas. Depois do segundo Fla-Flu, nenhuma, contra 11 do rival. Na terceira teve uma e ontem nenhuma, ou seja, o Fluminense finalizou 3 vezes certas, né? Na meta do gol do Flamengo em 4 jogos, é muito pouco, cara. Você quer ver, no jogo contra o Atlético Goianiense, o Cano perdeu pelo menos uns 2 gols que ele não perde. Um de cabeça, uma outra bola no chão, dentro da área. Às vezes é fase também, o Cano não está numa fase legal. Concordo, mas esse jogo acho que é exceção, cara. Nas demais a bola não chega para ele na área, cara. Ontem chegou muito recuado. Ele e o Kennedy. Ontem, por exemplo, não tinha força para sair de contra-ataque.
O Fluminense estava muito atrás, muito atrás. O Cano sempre recebendo de costa, sempre brigando para girar, nunca recebeu a bola de frente. O Fluminense não chegou de contra-ataque, não chegou no fundo. Faltou... O Fluminense está nas cordas e não está conseguindo contra-atacar os adversários. Não está conseguindo tá porque... nas cordas. Porque está jogando muito atrás. E quando ele consegue quebrar essa marcação, ele não está tirando a bola do setor. Que é o que ele fazia. E, obviamente, Quem tirava essa bola era o Arias, cara. Era o Arias, o jogador de velocidade, e era o André no meio campo. Eu acho que ele é um jogador importantíssimo nessa estrutura do Fluminense. O Diniz estava usando o Arias até por dentro, para fazer giro em cima de meia, de marcador, para proteger, para ajudar o time a sair. O Arias é muito importante nessa saída de bola. Quando precisava ali, puxar o contra-ataque, o Arias era um jogador importantíssimo. Porque faz o time descansar, faz o time sair. Aí tu pode jogar uma bola longa nas costas do lateral, o Arias segura, o Arias é inteligente, não é só velocidade. É que o Cano, ano passado, um dos méritos dele na Libertadores era voltar, marcar, dar carrinho, brigar no meio do campo, ajudar no toque curto também, na saída de bola. Só que o que era virtude no ano passado virou defeito nesse ano, né? Porque agora, o resto não funciona, cara. A gente está falando bastante do time em crise e é muito relevante ver o campeão da América na lanterna. Quero aproveitar o tempo que resta para falar do clássico agora, para falar do time que ganhou. E do time que está conseguindo se virar, pode não estar sendo brilhante, e acho até que seria impossível ser brilhante com tantos desfalques. Mas o Flamengo ter somado o 10º ponto em 12 possíveis, com tantos desfalques, com tanta dificuldade, eu acho que é um baita recado de que esse time está diferente esse ano. Acho que aquele Flamengo que a gente viu do ano passado, quase café com leite, esse ano está mostrando as garras, né? Bota a escalação do Flamengo. É claro que você olha e fala, pô, mas está cheio de bom jogador. Sim, mas não é o time titular, não é o time que treina, que joga. É um time com improvisações, é um time com o Léo Ortiz no meio campo. Poderia ter o Arrascaeta, ter o De La Cruz, né? O garoto Lohan está fazendo às vezes do Arrascaeta. Você olha e, pô, mas tem bons jogadores? Claro que tem. Só que não é o Flamengo força máxima. E mesmo assim, os caras estão dando o jeito deles de ganhar os jogos, cara. E muda a característica, porque Lohan não é uma característica parecida com o Arrascaeta. Arrascaeta é mais construtor, né? Mais cadenciado. Aquela pressão de ontem não rola com a Arrascaeta. Bom, mas eu acho assim, ontem, volto a repetir, vi melhor essa dupla do meio campo, vi melhor Ortiz. E eu vejo, e concordo contigo, essa outra cara do Flamengo, essa briga, essa imposição, os caras se matando, os caras sabendo que na dificuldade eles precisam correr, precisam marcar, mesmo não jogando bem, sim, porque o clássico ontem não foi tecnicamente mesmo. O Bruno Henrique, tecnicamente, ontem tropeçou na bola algumas vezes, mas ele não desistiu, cara, ele martelou até o fim. E isso é o que falou Lino, a fase dele, daqui a pouco, tecnicamente não é boa, mas ele correu até o último minuto, ele sofreu o pênalti que foi polêmico também, o Gabigol não entrou no jogo, eu achei que ia entrar, mas não tirou. Pedro acaba fazendo gol, então tem a mão do treinador também, tem a mão do Tite também, mas eu vejo essa outra cara do Flamengo. Dá a volta por cima, a gente não tem esses jogadores, mas nós estamos aqui, nós temos que brigar. E se a gente não consegue jogar como a gente quer, nós vamos mostrar outra cara que é correr, marcar, se doar. Eu vejo essa outra cara e é legal. É legal porque a gente, quando fala do Flamengo, fala de jogadores de bom pé, jogadores de qualidade, mas o Flamengo está mostrando outra cara que nos números está... Passou a metade já, né? Desse período de muitos desfalques. É importante a gente falar também dos dois primeiros colocados do campeonato. Quem desafoga os dois times são a base. Nós vamos falar do Flamengo aqui, ó, os dois laterais, o meia e o extremo pela direita. Nós estamos falando de um time que está em 12 pontos, somou 10? Somam 10 de 12 pontos durante 10 de 12 pontos. essa data FIFA. Nós estamos falando aqui de 4 meninos da base, que são titulares, dando conta do recado, e o time é líder do campeonato. Às vezes a gente é muito exigente com o Flamengo, né? Quer que o Flamengo brilhe, dê show e tal. Mas até o Flamengo completo a gente espera um pouco mais, mas essa não é a hora para isso. Né? Mas um baita time, né? Então você vê aqui, que você vê os moleques tudo... Os meninos que começaram a ter pouca oportunidade, agora com essas oportunidades, os moleques estão abraçando. Aí os caras, quando voltar, vai ter que ter resultado. Se não tiver, tem que mudar. Então isso se faz um time campeão. Né, Dali? Sim. Isso se faz um time campeão, porque independente de que o cara foi para a seleção, legal. Só que os moleques aqui estão pedindo passagem. Então, com isso, quem ganha é o treinador. E os caras experientes, né? Total. Os caras experientes dão suporte para eles não terem a pressão,
Sim, assumir a pressão, como estão assumindo a responsabilidade, não só no Palmeiras, sino no Flamengo também. Os caras experientes, o vestiário que a gente já citou aqui, para poder dar no tranquilidade. caso do Palmeiras é mais radical ainda. O Estevão está colocando o campeonato no bolso, né, cara? Olha só, então eu estava comentando que 4 de possíveis 9 jogos já passaram, né? Desses desfalques de Copa América. Digo possível porque se as seleções quanto mais elas forem, por mais tempo, o Flamengo terá esses desfalques. E aí a agenda que o Flamengo tem até o fim da Copa América de jogos é a seguinte. Já passaram os 4 jogos, tem agora a Juventude em Caxias na quarta-feira, o Cruzeiro em casa, o Galo fora, o Cuiabá em casa e o Fortaleza fora. São os jogos durante a Copa América nesse período em que o time está esfacelado. Então, Flamengo líder, Palmeiras em segundo, são os clubes que vêm dominando a cena. E as notícias mostram que isso não vai cessar assim da noite para o dia, não. A notícia de hoje é que a Prefeitura do Rio de Janeiro publicou no Diário Oficial a desapropriação do terreno em que o Flamengo promete fazer o seu estádio. Então, a tendência é que Flamengo e Palmeiras, por tudo aquilo que a gente vê no noticiário, continuem por um bom tempo no topo. Imagina o Flamengo... Está vendo a imagem do terreno onde será o estádio para 80 mil pessoas. Você imagina o Flamengo com tudo que ele já arrecada, com tudo que ele já domina, tendo o seu estádio próprio para fazer o que quiser desse estádio e seguindo a promessa do clube de erguer esse estádio sem se endividar por R$1. Né? O plano do Flamengo é pagar esse terreno em leilão. O lance mínimo é de R$150 milhões e aí erguer com a parceria de empresas o estádio sem gastar um tostão. Você imagina onde o clube que já arrecada mais de R$1 bilhão por ano, que já está nesse patamar esportivo, onde esse clube ainda pode chegar com o seu estádio próprio. Eu acho que assim, o céu é o limite. As notícias de Palmeiras e Flamengo não apontam que esse domínio vai cessar tão cedo. Os outros que se organizem para chegar onde esses já estão e pretendem subir ainda de patamar com tudo aquilo que a gente vê noticiado por aí. Que bom que essa é a referência, né? Uhum. A qualidade, o trabalho bem feito, o investimento, o pensamento no futuro. Você compara o noticiário do Flamengo com o do Corinthians, por exemplo, com o do Vasco, você fala, as coisas não são por acaso, né? Não são por acaso. Mas depois que estiver pronto, tem que continuar mantendo. Claro. Por isso que a gente está falando, eu particularmente fui rival do Corinthians a vida inteira, mas eu fico triste com as notícias. Que a gente sabe que é uma puta potência do futebol. Né? A gente conhece gigantes atletas que fazem parte da história. E as notícias, cada notícia é um dia pior que a outra, né? O torcedor fica desanimado, vai para lá, tudo, mas realmente, assim, a gente também não sabe exatamente o que vai acontecer. E a gente vê esse tipo de projeto, né? A gente vê o Palmeiras, a gente vê o Atlético Paranaense, a gente vê aí o Atlético Mineiro, mas clubes, a gente pega o Palmeiras e Flamengo hoje, são clubes que saem na frente, não tem jeito. E, tanto é que os dois aí tem o Bahia ali brigando, mas consequentemente, se os outros não se organizarem, eles vão abrir vantagem no Campeonato Brasileiro, porque tem elenco para isso. Né? E com toda essa potência financeira bem organizada, hoje eu tive a felicidade de retornar ao Flamengo, clube que eu tive uma alegria muito... Eu falo que eu tive uma alegria gigante, duas, né? Jogar com a seleção no Maracanã, com a seleção e com o Flamengo. E eu fui conhecer o centro de treinamento da base do Flamengo. O centro de treinamento da base do Flamengo é igual ao do profissional. Então você vê a estrutura montada, nós estamos vendo do estádio. Mas a gente olha isso para uma estrutura para baixo, a gente vê que não só pelo estádio, Rizek, mas pelo que vem construindo. A gente vê a base. O estádio é a última notícia que surge desse clube. Mas eles sabem que ali embaixo vai ser formada muita gente. E, consequentemente, é daí para cima mesmo. Porque esse poder financeiro, esse poder de torcida, esse poder de arrecadação, formando bastante, não tem como andar para trás. É isso aí, nação!